Em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Será que ele estava simplesmente agindo como um poeta? Ou havia muito mais por trás de suas palavras do que geralmente conseguimos enxergar? A verdade é que Jesus não estava apenas falando bonito. O que Jesus queria dizer era que ele, se auto-intitulando como o caminho, estava rejeitando toda e qualquer invenção humana de ter acesso a Deus. Quando ele disse ser a verdade, ele está rejeitando toda e qualquer invenção humana na tentativa de conseguir fama, notoriedade ou se colocar no lugar de Deus. Quando ele disse ser a vida, ele está rejeitando toda e qualquer invenção humana de conseguir a vida eterna. Talvez você já tenha visto aqueles cientistas que congelam corpos mortos na tentativa de que no futuro consigam ressuscitar a pessoa. Isso nunca vai acontecer. Você se lembra no Jardim do Éden quando Satanás prometeu a Eva vida? Mas é claro que ele estava mentindo, porque só Deus concede a vida eterna. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Satanás disse para a mulher que se ela comesse do fruto proibido, ela não morreria, Adão não morreria, Mas a verdade é que vida eterna só existe em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Alguns estudiosos ensinam que quando Jesus disse ser ele o caminho, a verdade e a vida, ele estava na verdade fazendo uma conexão entre o tabernáculo e ele próprio. Esses estudiosos dizem que nos tempos antigos a primeira entrada do tabernáculo era chamada de caminho, a segunda entrada era chamada de verdade e a última entrada, o acesso ao Santo dos Santos, era chamado de vida. Mas preste atenção, essa informação aí, ela carece de embasamento bíblico, não há embasamento bíblico para acreditar nisso, não há embasamento histórico, não há embasamento arqueológico, enfim, essa história de que nos tempos antigos os caminhos do tabernáculo eram chamados de, a primeira entrada era chamada de caminho, a segunda entrada era chamada de verdade e o acesso ao Santo dos Santos era chamado de vida. Irmãos, essas informações carecem de embasamento bíblico, histórico, arqueológico, teológico, tá? A gente só encontra essas informações na internet, em postagens de fórum de discussão, em postagens de Facebook. Aí há aqueles irmãos que veem, repostam e repostam e repostam, mas essa informação aí carece de embasamento histórico, teológico, tá? Não há embasamento histórico, nem teológico, nem arqueológico para acreditar nisso daí. Essa é uma história muito bonita que parece fazer muito sentido, embeleza o versículo, porém isso carece de embasamento histórico, tá? Não vai por esse caminho não, que embora essa explicação seja bonita, ela carece de embasamento histórico, bíblico, teológico. A verdade é que quando Jesus disse ser ele o caminho, a verdade e a vida, ele estava na verdade dizendo: olha, eu sou o modelo que vocês devem seguir, eu sou o mapa que conduzirá vocês para o céu, eu sou a rota que dá acesso a Deus, eu sou o exemplo que vocês devem seguir. Era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Os religiosos dos tempos de Jesus se consideravam o caminho, os mediadores entre Deus e os homens. Mas Jesus disse que eles eram mentirosos, hipócritas, fingidos, condutores cegos. Então, quando Jesus disse ser ele o caminho, ele estava, na verdade, se referindo aos religiosos de sua época. Estava atingindo em cheio os religiosos de sua época. Porque os religiosos, ou seja, os fariseus em especial e outras classes, eles se consideravam o caminho, os mediadores entre Deus e os homens. Mas Jesus estava dizendo: não, os religiosos não são o caminho, não são os mediadores entre Deus e os homens. Eu, Jesus, é quem sou o caminho. Era isso que Jesus estava querendo dizer.
Os religiosos dos tempos de Jesus levaram muitos à morte espiritual, pois eram condutores cegos. A gente pode ver isso que eu estou explicando em Mateus capítulo 23, ali do versículo 24 até o 30. A gente pode ver isso em João capítulo 8, versículo 44. Então, quando Jesus disse ser ele o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que os religiosos não eram o caminho. Os religiosos não eram a verdade, pois eram mentirosos, eram condutores cegos e conduziam os homens à morte espiritual. Quando Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que ele era a única chave de acesso ao Pai, o único mapa, a única rota que conduz a Deus. Ele é o modelo a ser seguido, pois os religiosos dos dias dele se consideravam o caminho, os mediadores entre Deus e os homens, mas eram hipócritas, fingidos, mentirosos. Eles conduziam os homens à morte espiritual, pois eram mentirosos. Essa declaração de Jesus, quando ele disse ser o caminho, a verdade e a vida, ela foi muito melhor compreendida no contexto da época, dos dias dele, do que é hoje em dia. Então, simplesmente, quando ele diz ser o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que os religiosos se consideravam o caminho, os mediadores entre Deus e os homens, mas não eram. O caminho é Jesus. Jesus estava mostrando que os religiosos, eles eram mentirosos. Veja Mateus 23, do 24 ao 30. E os religiosos conduziam os homens à morte espiritual com suas mentiras, pois eram condutores cegos. Então, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está descortinando, fazendo cair a máscara do sistema religioso corrupto dos dias dele. Apenas Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o único mapa, a única rota que conduz a nosso Senhor, a nosso Deus. Palavras como porta em João 10:9 e pão em João 6:35 são simplesmente sinônimos de caminho, verdade e vida. Quando a pessoa insiste em trilhar o seu próprio caminho, seja ele qual for, ele vai acabar se deparando com um fogo consumidor, ou seja, com o nosso Deus no final dos tempos. Então Jesus, ele é a única esperança do ser humano, ele é a única garantia de salvação. Apenas em Jesus há vida e vida com abundância. Guarda essa reflexão no seu coração, que Deus abençoe você. Eu sou o professor José Júnior. Se inscreva no nosso canal para você aprender um pouquinho mais a palavra de Deus junto comigo. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus e até a próxima. Se esse vídeo foi bênção para você, por favor, compartilhe. Deus abençoe em nome de Jesus.